Olá, meu nome é Paulo Lima Firmino, eu tenho 40 anos e sou ator natural da cidade de Natal, Rio Grande do Norte. E venho aqui compartilhar um pouco da minha história e minha trajetória artística. Tudo começou em 2002, quando eu me inscrevi nas oficinas do Centro Experimental, de iniciação teatral do Centro Experimental. Lá eu conheci grandes figuras da cidade, os grandes fazedores potiguares, né? Como Henrique Fontes, Ivonete Albano, Edeilson Matias, João Marcelino, que era diretor na época do Centro Experimental, Grimário Farias, né? Todas essas pessoas que já estavam há muito tempo no teatro, e eu não tinha conhecimento dessas pessoas. E foi lá que eu aprendi muita coisa com esses mestres, né? Eles me ensinaram tudo sobre o teatro, como fazer, como se portar, me mostraram grandes textos, trabalhos de cena, trabalho de corpo, trabalho de conscientização corporal, trabalho de técnicas vocais, né? Por exemplo, Danilo Gonage dava aula para a gente de técnica vocal, de como falar melhor esse texto, de como cantar melhor para a cena. Deilson Matias fazia trabalho de conscientização corporal com a gente. Eu sofri um pouco, porque eu sou um pouco travado, mas eu adorava as aulas de Edeilson Matias. Henrique Fontes foi meu professor de teatro lá também, como Ivonete Albano também, né? E eu lembro que, quando eu comecei a fazer esse curso lá, eu saía do trabalho, né, que meu último trabalho formal foi de office boy. Eu fui através desse trabalho de office boy, que enquanto eu caminhava na Hermes da Fonseca, foi aí que eu vi o Centro Experimental. E resolvi me matricular, como eu falei anteriormente. E foi meu último emprego formal que me levou ao teatro. Se não fosse ele, eu não estaria aqui contando essa história para vocês, né? E o curso durou 6 meses. E assim que eu saí do Centro Experimental, eu entrei na companhia teatral Alegria, Alegria, de Grimário Farias, que é um grupo de teatro de rua da cidade. E eu lembro que assim que eu entrei, eu era muito verde, eu ficava muito nervoso, que tinha muitos atores já que estavam na função há muitos anos, né? E eu fui colocado ali, junto com esses grandes atores da cidade. Eu aprendi muita coisa com o Grimário Farias e agradeço a ele aqui por isso, né? Por ele ter me dado essa oportunidade de trabalhar na rua. Depois que eu saí da Companhia Teatral Alegria e Alegria, eu fui convidado para compor o elenco do espetáculo A Companhia Burlesca de Repertório, da Companhia Artes e Traquinagens, do nosso saudoso João Maria Pinheiro, que foi um outro grande professor na minha vida, me ensinou muitas coisas. Com o João eu fiz muitas esquetes na rua, muitos trabalhos para empresas privadas e públicas. Eu fui muito feliz com o meu companheiro e saudoso João Maria Pinheiro, nessa época que eu passei na Artes e Traquinagens, que foi de 2003 a 2006. Eu lembro que o espetáculo Companhia Burlesca de Repertório, ela foi dirigida por Jefferson Fernandes e por Lenilton Teixeira, outro grande fazedor da cidade que eu gosto muito. Ele tinha uma pegada medieval, a gente usava muito das técnicas da comédia dell'arte, tinha muito jogo em cena, né? Coisa que a rua pede muito, né? Jogar tanto com quem você está contracenando ou com a plateia, né? Porque tudo pode acontecer. Na rua existem vários desafios, né? É aquele caminhão que passa buzinando, é aquela poluição da rua, é aquele chão quente que você tem que... Eu me lembro que uma vez a gente foi fazer um espetáculo ali no centro da cidade, era mais ou menos 12:30, né? Que era a hora que todo mundo podia. Nossa Senhora, era um sol quente danado e a gente suava muito. E é um horário de pico, né? Ali no centro da cidade. A gente fez muito na Praça Kennedy e fez muito na Praça Padre João Maria. Nossa, bêbado passando, cachorro, gente brigando, né? Passa o caminhão do lixo, passa carro buzinando, som alto, brigar com as lojas da cidade, né? Com o comércio. É muito desafiador.
E a rua tem muito disso, assim. E se o ator não tiver 100% concentrado, né, jogando 100% ali naquele tempo e espaço, ele pode se perder. Por isso que a rua é uma grande escola, como eu falei. Ela ensina muitas coisas a gente, né? Após a minha saída da Companhia Artes e Traquinagens, eu fui convidado por Henrique Fontes, eu e mais 5 atores da cidade, para compor o elenco do espetáculo Amar Aberto, escrito por ele, né? E para mim foi uma grande honra, porque Henrique Fontes era uma grande referência da cidade, né? Um grande dramaturgo e diretor. E foi a partir do espetáculo Amar Aberto que o coletivo artístico Atores à Deriva se assumiu como um grupo. Esses 5 atores, né, todos homens, um elenco totalmente masculino, né? A gente fez, vamos encarar isso como grupo? Vamos fazer um grupo. Eu lembro que o espetáculo Amar Aberto, ele circulou bastante por festivais nacionais e internacionais, né? Por onde a gente passava, todo mundo curtia o espetáculo e eram muitos elogios, né? Por todos os festivais que a gente passou, a gente foi bem feliz. A gente construiu uma história muito bonita, que o grupo continua até hoje. E, junto com o Atores à Deriva, a gente montou também o espetáculo Flúvio e o Mar, que é um infanto-juvenil musical, com direção de Henrique Fontes também, e dramaturgia dele também. Também temos a direção de Marcos da Câmara no espetáculo Corte Sem Casca, né, que a gente fez. Fizemos também o espetáculo Recomendações a Todos, um grande texto de um grande escritor da cidade de Natal chamado Alex Nascimento, uma pessoa que eu tenho muito apreço, né? Fizemos também algumas intervenções pela cidade, fizemos trocas com grupos de outra cidade também, escambos, intercâmbios, né? Fizemos muita coisa juntos. Eu fui convidado também para participar do elenco do espetáculo No Coração da Lua, do Grupo Estação de Teatro, com direção de Rogério Ferraz, né? Um espetáculo que fala sobre saúde mental para a infância. E fora os trabalhos de grupo, eu participei de grandes autos da cidade. Alto do Natal, com direção de Henrique Fontes, a Festa do Menino Deus, com direção de João Marcelino, e um Presente de Natal, que eu fiz algumas edições, com direção de Diana Fontes. No audiovisual, participei de alguns curtas na cidade e fora dela, né? Participei do curta Dionísia, participei também do curta Mais um João, com direção de Atos Muniz, Sem Retrato e Sem Bilhete, da nossa querida Babi Baracho, Boican, com direção do nosso Rodrigo Sena, e também fiz Superpina, lá no Recife. Na publicidade, eu fiz alguns trabalhos para órgãos públicos e privados, como o Governo do Estado, Prefeitura do Natal, né? E algumas redes de supermercados da cidade também. Eu lembro que num dia que a gente fez uma festa lá em casa, a minha mãe, no meio da roda de conversa, ela fez um depoimento, né? Ela lembrou que quando eu era criança, eu pegava um lençol, amarrava de uma ponta a outra no armador de rede, né? E pegava todos os objetos que eu podia da casa, tipo pote de shampoo, escova de cabelo, pente, meia. E ela dizia que eu fazia teatrinho de fantoche, né? Eu chamava os meninos da rua, meus amigos da rua, e fazia isso lá na sala, né? Ou seja, eu já fazia teatro e não sabia. E o bom de quando você é criança, a gente acredita em tudo, né? Eu fazia aqueles objetos se transformarem nos personagens que eu tinha criado no meu imaginário. E eu acho que o ator, ele tem que ter um pouco disso, ele não pode perder esse imaginário infantil. Porque a criança, ela acredita em tudo que ela faz. E quando ela acredita naquilo, ela faz o outro acreditar também, né? E manhã dizia que eu cortava os papeizinhos, tudo branco, né? E colocava o nome Bilhete. Eu acho que era a entrada do teatro que eu fazia, né? Do teatrinho de fantoches que eu fazia. Eu não cobrava dinheiro, mas era como se aquilo fosse mesmo o espaço onde aconteciam as coisas, né? E eu acreditava naquilo. Aí quando ela contou isso, eu fiquei com os olhos cheios de lágrimas uma vez. Eu disse, mãe, a senhora lembra disso? Ela fez, claro que eu lembro. Tu já aprontava quando era criança. E onde é que você está hoje? Tá vendo, meu filho? Para mim, o ator tem essa função de ser um grande contador de histórias, né?
Quando ele pega aquele texto que está ali só palavras, e depois ele vai se unir com outra galera, com os outros amigos de cena, para criar tudo aquilo, dar vida a todo aquele texto, né? Fazer com que as pessoas não só se entretenham, mas também se sensibilizem, né? Eu acho que o ator tem esse poder. Quando ele está no palco, ele está com tudo em mãos. Ele está naquele tempo e espaço para fazer com que um outro embarque naquela história, né? E o teatro tem essa função, né? De sensibilizar, de afetar o outro, né? Nesse tempo e espaço de 1 hora, geralmente, ele faz com que a plateia ela perpasse por milhares de sentimentos, né, ao mesmo tempo. Eu quero agradecer ao edital Glorinha Oliveira por ter me dado a oportunidade de estar aqui contando a vocês um pouco sobre a minha história. Quero agradecer aos meus amigos fazedores, atores, encenadores, técnicos da cidade do Natal e por onde eu passei. E quero agradecer especialmente a meu pai, a minha mãe e os meus irmãos, que sempre me apoiaram.